Meus amados irmãos, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Aproveitando que os irmãos estão em pé, convido os irmãos a fazermos uma leitura na palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 12. Só para adiantar um pouquinho, Eliel, você passa um desses microfones para o irmão José Aparecido, ele vai fazer oração após a leitura. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, a seguir. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Evangelista irmão José Aparecido, orando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor. Paz do Senhor. Oremos, irmão. Grandioso Deus, eterno Pai. Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ter na Tua casa, Senhor, para nós adorar e aprender da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra já foi lida, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito sobre essa casa, meu Deus. Pai, Espírito de entendimento, sabedoria para cada um de nós que estamos aqui, que vamos aprender da Tua palavra, Senhor. Fala no nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para nós aprender da Tua palavra, que o Senhor fala, que o Teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Pai, também pedimos uma bênção especial sobre os irmãos que se encontram enfermos, Senhor, desanimados do Teu caminho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz presente nas nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Queridos, eu tinha dito aos irmãos que nós íamos começar uma sequência de estudos hoje, no capítulo 5, aqui de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu disse que faria de tudo para a gente fazer tudo nessa terça. Mas nós não vamos. Nós vamos hoje meditar do versículo 12 ao versículo 15. Quando nós começamos a ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, se a gente às vezes começar a leitura,
a gente vai entender, a gente vai ter uma ideia de que parece que as coisas estão tudo bem, de que não tem tantos problemas, de que o negócio está sob controle. Paulo, ele começa de uma forma, Paulo e os outros, que compõem a carta com ele, Paulo, Silvano e Timóteo, eles escrevendo, eles começam falando das coisas boas, que eles estavam felizes pelas coisas, como andava a igreja, que eles estavam felizes com o andamento da obra, e apenas depois de alguma parte escorrida da carta, é que ele começa a dar ali alguma mostra do que realmente ele estava querendo escrever à igreja. Eu não vou entrar em detalhes do porquê da carta hoje, não é o objetivo nosso hoje, não vou entrar de quando foi que Paulo escreveu, mas eu só queria que os irmãos observassem que aqui ao final, o capítulo 5, a última parte, o último capítulo da carta, ele começa aqui com algumas orientações, a partir do versículo 12, algumas orientações rápidas e práticas. E essas orientações são rápidas, práticas, e elas são precisas, e elas são diversas. E dando uma estudada, meditando um pouco sobre esse tema, um escritor reformado, de teologia reformada, Hernandes Dias Lopes, ele trata nesses últimos versículos como uma forma de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E ele começa a falar que a igreja tem diversos relacionamentos no meio do povo de Deus. Ele divide isso aí. A primeira relação que nós vamos ver são a relação dos crentes com a liderança da igreja, ou seja, dos irmãos com a liderança da igreja. E ele apresenta isso no versículo 12 e no versículo 13. Depois ele vai apresentar a relação dos crentes entre si, que está do versículo 13 e versículo 14 e versículo 15. E depois ele apresenta as outras relações que existe, que é a relação dos crentes com Deus e depois a relação da liderança com os crentes. Hoje nós vamos atentar apenas aos dois primeiros modelos de relacionamento e como uma forma da gente cultivar de uma forma mais amigável, mais agradável. Eu disse alguns tempos atrás, numa terça-feira aqui, se não me engano, eu estava falando com os irmãos sobre Filipenses 2, e eu disse que uma das dificuldades maiores que existe na vida do ser humano é a dificuldade de relacionamento. A gente tem dificuldade de relacionamento em todas as áreas. A gente tem dificuldade de relacionamento em casa, seja enquanto filhos, nós temos dificuldade de relacionamento com nossos pais, nós temos depois de casados, nós temos dificuldade de relacionamento com a esposa, com os filhos. Isso que eu falo de dificuldade, irmãos, é no geral, não é às vezes a gente viver em pé de guerra, não. É porque se ali um ou outro não ceder sempre, ou os dois estiver cedendo, torna-se difícil de relacionar. Se sempre uma parte não ceder, se o filho não ceder para o pai, fica difícil. Se o pai às vezes não ceder para o filho, lógico, isso aqui também em certos pontos, desde que não atrapalhe aí, biblicamente, como a Bíblia ordena que os filhos sejam criados e como os pais devem respeitar os filhos, fica difícil. Se o marido não fizer de tudo para ter um bom relacionamento com a esposa, fica difícil. Da mesma forma, vice-versa. Então, a gente tem muita dificuldade de relacionamento. Terça-feira passada, a gente estava estudando sobre Atos 10, eu estava explicando aqui um pouco com os irmãos sobre o colaborador ou o empregado, ele se relacionar com o seu empregador. Eu dei falado um pouco sobre isso, mas foi relacionado à obediência. E tudo isso são formas de relacionamento. A gente se relaciona com todos das mais diversas formas. A gente relaciona na escola, no serviço, em casa, na família, na igreja. Todo mundo é cercado de relacionamentos.
E às vezes os nossos relacionamentos, eles são conflitantes, são difíceis. E aqui, a gente tem aqui algumas diretrizes, algumas formas de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E primeiramente, Paulo apresenta os crentes relacionando com a liderança da igreja. Vejamos, versículo 12 do capítulo 5, diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Irmãos, para uma família ser saudável, os relacionamentos têm que ser saudáveis. Os irmãos concordam comigo? Para o relacionamento, para a família ser saudável, os relacionamentos têm que ser saudáveis. Se não tiver relacionamentos saudáveis, obviamente não terá uma família saudável. Dentro da igreja, de forma geral, em linhas gerais, os nossos relacionamentos têm que ser saudáveis. Se os nossos relacionamentos não forem saudáveis, a igreja, enquanto família, também vai ter as suas dificuldades, vai ter os seus problemas. Isso é fato. E começando aqui falando o primeiro tópico, a relação dos crentes com a liderança da igreja. Dentro de toda a igreja, a gente tem relação, toda igreja tem relação de irmãos, de crentes com liderança. Isso é fato. Uma igreja, ela não tem como falar que a igreja, se não tiver relacionamentos entre os líderes e os liderados, isso existe. E Paulo aqui, ele começa fazendo um chamamento, e ele começa de forma amigável, de forma tranquila, e ele chama os irmãos: irmãos, rogamo-vos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Queridos, a primeira coisa que nós temos que ver é que ele começa rogando, e ele começa pedindo duas coisas. A primeira coisa que ele pede é que os crentes reconheçam os líderes. Às vezes que a gente tiver com Bíblia da versão atualizada, vai estar escrito que acateis com apreço. Isso, versículo 12. Rogo-vos que reconheçais os líderes, ou rogo-vos que acateis com apreço. E aqui ele apresenta, nesses primeiros versículos, nessa primeira parte, ele apresenta o porquê que nós devemos acatar com apreço a liderança da igreja. E o primeiro porquê que os crentes devem acatar com apreço, deve reconhecer os líderes, é porque a liderança é dada por Deus. Veja bem o que diz ainda mesmo no versículo 12: que presidem sobre vós no Senhor. Quando ele escreve no Senhor, ele está condicionando: olha, os líderes, desde que sejam sérios, que estejam conduzindo a obra com seriedade, eles presidem sobre vós no Senhor. Então, a liderança, ela é dada por Deus. Ela é delegada por Deus para que o líder seja o pai espiritual da igreja. Alguém pode fazer a leitura para nós de Jeremias 3,15? Jeremias capítulo 3, versículo 15. Quem encontrar pode levantar e fazer a leitura. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Em seguida, vos darei governantes de acordo com o meu coração, e vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Uma outra versão
do irmão aqui, diz o seguinte: vos darei pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem? De Deus. Então a liderança, ela é dada por Deus. Toda liderança eclesiástica, ela é outorgada por Deus. É Deus quem direciona, é Deus quem faz, é Deus quem faz o chamamento, é Deus quem coloca a liderança sobre a igreja. E esses líderes dados por Deus, segundo aí Jeremias 3,15, eles devem apacentar com ciência e com inteligência. Segundo, por quê? O segundo porquê, ainda no versículo 12, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vai dizer o seguinte: reconheçais os que trabalham entre vós, e depois no final, e vos admoestam. Queridos, liderança é então duas coisas: trabalho e admoestação. Vai dizer, trabalham entre vós e vos admoestam. Então, a liderança é trabalho e admoestação. O trabalho é para todos. O líder, ele trabalha tanto quanto com qualquer um. E ele tem que trabalhar. Aqui vai dizer, Paulo escreve o seguinte: trabalha entre vós. Ele trabalha no meio da igreja. Aí depois ele escreve, e presidem sobre vós. Então o trabalho é no meio. A presidência, a liderança, a regência, que é sobre. Mas o trabalho é no meio. O líder, ele vai estar envolvido junto com a igreja. Ele vai estar no meio da igreja. Ele vai estar junto com os irmãos. E nenhum líder, às vezes, pode pensar, até às vezes alguns dos jovens que estão, lembra, o ano passado, a gente deu uma palestra aqui sobre liderança, e a minha parte foi sobre a liderança, eu falei sobre a visão, sobre o servir. O maior exemplo de liderança que a gente tem de servir é Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 45. Algum dos irmãos pode fazer a leitura? Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior exemplo de liderança no servir que nós temos é de Jesus. Aí, às vezes, algumas pessoas pensam que dentro da igreja, a pirâmide hierárquica, ela é do jeito certo, mas ela é invertida. Quem mais na ponta está para baixo, serve todo mundo. Então, os pastores, que no caso nossa igreja especificamente, que é o último nível hierárquico, ele serve os evangelistas, ele serve os presbíteros, ele serve os diáconos, os cooperadores e os membros. Ah, pastor, eu quero muito ser um presbítero. Pois é, você vai ter que servir os diáconos, os cooperadores e os membros. Não é o contrário. E um exemplo que nós temos disso é do próprio pastor Osmar, que foi o pastor dessa igreja e continua sendo, mesmo de honra e de direito e de fato, por consideração, continua sendo o pastor dessa igreja. Nós temos o exemplo disso. Que sempre propôs em servir e servir a todos. E depois Paulo escreve sobre a admoestação. Admoestação para quem tem o direito, a autoridade para admoestar. E o líder, ele tem esse direito.
Além dele ter o direito, ele tem autoridade para chamar os irmãos, para confrontar os irmãos, para corrigir os irmãos e consolar. Sabendo tudo isso agora, o primeiro porquê, que a liderança é dada por Deus, que segundo, liderança é trabalho de uma estação, ele fala para reconhecer e acatar com apreço os líderes. Interessante a gente pensar que a igreja, que nós devemos fazer isso, não por causa da pessoa do líder, mas por causa do trabalho. Veja bem, o que diz o versículo 13: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Não é por causa do fulano A, B ou C, não é porque o pastor, aquele pastor, ele é mais tímido ou aquele outro é mais sobressaído, não. É por causa da obra, é por causa do trabalho que ele faz. Então, uma frase de Berkeley, ele diz o seguinte: a sua insígnia de honra é o serviço que realiza. A insígnia de honra do líder não é o posto que ele está, mas é o trabalho que ele realiza. Então é por isso que, queridos irmãos, nós devemos fazer de tudo para acatar, para reconhecer, para tratar bem os líderes que estão sobre nós e fazendo isso com muito apreço, com muito esmero. Quando eu disse aqui que não é por causa da pessoa, é por causa do trabalho, às vezes algum dos irmãos já leu toda a biografia do pastor Osmar, o livro que a igreja escreveu. A história do pastor Osmar começa por causa de um irmão que foi mandado para a guerra. Esse irmão morreu na guerra. E quando a mãe recebeu a notícia da morte, ela disse o seguinte: se eu perdi um filho para a pátria, eu vou doar um filho para a obra. Ela não nomeou qual filho seria. O fato de nomear de escolha foi Deus. A liderança dada por Deus. E ele se colocou, como se diz às vezes, na brecha, se colocou no caminho, começou a realizar todo o trabalho que foi feito. E nós aqui estamos hoje, trabalho de suas mãos. E outra coisa, se a gente, os irmãos aí abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O episcopado, a liderança, é algo que é dita por Paulo como excelência. Não é uma simples coisa, não é uma coisa qualquer, é uma coisa por excelência, é algo por excelência. E aqui os líderes são chamados por Paulo de trabalhadores, é chamado por Paulo de dirigente, de superintendente, e é chamado por Paulo de administradores. Eu queria que um dos irmãos abrisse a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 25 Filipenses capítulo 2, 25 ao 30, e fizesse a leitura para nós. Filipenses 2, 25 ao 30. Um dos irmãos pode fazer a leitura?
tem saudades de todos nós e se sente angustiado por saberes que ele havia adoecido. De fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebi-o, portanto, do Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudesseis me conceder. Eu creio que os irmãos acompanham a leitura. Vou fazer a leitura do versículo 29 e 30 na versão corrigida. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo. Paulo estava enviando Epafrodito e pediu para que a igreja recebesse ele com gozo, com alegria e em honra. E ele fala, por que vocês devem fazer isso? Por causa da obra de Cristo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Queridos, é o que eu já disse aqui há poucos minutos. Toda essa honra, esse dever que nós temos de reconhecer os que trabalham sobre nós, e que nós tenhamos em grande estima e amor essas pessoas, é por causa da obra, é por causa do trabalho que eles fazem em nome de Cristo Jesus. Não é porque ele é gente boa, não é porque ele é grosso, não é porque ele é sem educação, não é porque ele é educado, não. É por causa da obra que ele faz. Depois de nós falarmos sobre aí, a primeira coisa que eu falei com os irmãos, que Paulo pede, que é que os crentes reconheçam os líderes, ou que acatem com apreço, Paulo pede para que os crentes amem e tenham grande estima com os líderes, ou, na versão atualizada, tenham máxima consideração. Queridos, recentemente, uma pessoa me perguntou, o que você tem feito pelo seu pastor? Me perguntou, o que você tem feito pelo seu pastor? Eu tenho como meu pastor, o meu pai, continua sendo meu pastor, e nós temos a liderança da convenção. E aquilo, de imediato, confesso para os irmãos que foi um choque. É lógico que nós temos com muita honra, por mais que às vezes é difícil até honrar, vou dar um exemplo aqui para os irmãos que estão presentes, honrar o pastor Osmar pela sua simplicidade e humildade, sempre gosta de ficar mais quieto, mas a gente faz tudo para que ele se sinta honrado. E essa pessoa, esse irmão, quando me fez essa pergunta, ele me chocou. O que você tem feito pelo seu pastor? Às vezes era de admirar, mas eu sou o pastor desse irmão, e vem me perguntar o que eu tenho feito pelo meu pastor? Mas ele está certo. Porque se o líder trabalha entre vós, ele trabalha no meio da igreja, e nós também temos pastores, aquela mensagem foi para mim. E eu vi que ainda estou fazendo pouco. Eu devo, com certeza, demonstrar mais apreço, devo, com certeza, demonstrar mais amor e máxima consideração sobre os nossos líderes. Eu tenho certeza que se eu fizer assim, exemplo eu estarei dando.
Se a gente for para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, diz lá: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Isso aqui, irmãos, é no geral. Pela organização da nossa igreja, diretamente, sempre vai ter, às vezes, algum líder de departamento, jovens, senhoras, crianças, adolescentes. E em tudo isso, nós devemos mostrar apreço, nós devemos mostrar amor e nós devemos demonstrar máxima consideração sobre os nossos líderes. Se a gente for para Hebreus 13, 17, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os irmãos têm noção, quem é líder de departamento ou quem está envolvido em liderança, de congregação, de igreja, sabe o quão árduo é o trabalho. Difícil, não é um trabalho encorajador. São muitas pessoas que tentam, e eu falo isso porque eu vejo que muitas pessoas, muitos crentes, tentam dissimular, tentam tirar de ideia os pastores que a gente tem. É crente que chega no pastor e fala: ô pastor, larga disso, para que você mexer com a igreja, cara? Vaza daí. Isso não tem futuro, isso não vai te... não. Então, o trabalho ministerial, o trabalho de liderança é árduo, ele é difícil. Enquanto às vezes falta pessoas para encorajar, aparece muito mais às vezes para trazer o desencorajamento, o desânimo na vida de quem está liderando. E quantas pedradas que às vezes muitos líderes não levam, quantos insultos, quantos confrontos. Eu creio que se os irmãos voltar à leitura da história do patriarca, do pastor Osmar, os irmãos vão ver quantas dificuldades passou. Para se ter uma noção de uma história que me lembro agora, é relatado no livro, até perto da cidade do Eliel, na região do noroeste de Minas. Pastor Osmar saiu a pé de Unai e estava indo, se não me engano, Urucuia. E pelo que eu me lembro da história, ele saiu e acabou-se a água, acabou-se o mantimento. E ele passou em uma fazenda que tinha laranja, tinha muitos pés de laranja. E ele pediu uma laranja para matar a sede, aproveitar, matava a fome. E o dono da fazenda falou assim: não dou. Se você quiser uma laranja eu te vendo. Mas não ganhou uma laranja. Poderia às vezes ter pegado no chão, mas não. Entrou na terra, ou às vezes poderia ter pegado sem ele ver, que era grande. Mas entrou e pediu, e negou. Essa é uma delas. Conta-se também a vez que ele dormiu numa árvore, passou a noite na árvore debaixo da chuva. Pastor, isso não acontece nos dias de hoje, não desse jeito, mas acontece de outras formas. Quantos líderes que às vezes não passam por tremendas provações e dificuldades.
quando aqui Paulo ele vai falar que nós precisamos amar e respeitar. E repito, meus irmãos, não pela pessoa, mas pelo trabalho realizado. E esse trabalho, ele é por excelência. Só para os irmãos terem noção do que quando a gente fala sobre, que não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho realizado. Recentemente, em uma das entrevistas, se não me engano, do general Heleno, que é o ministro de Segurança Institucional da República, o Bolsonaro não precisa, às vezes alguém poderia falar, o Bolsonaro não precisa ter tanta segurança. Queridos, a segurança não é para o Bolsonaro, a segurança é do presidente da República. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um dos irmãos. A segurança tinha que estar lá. Imagina para um estado, para um país como o Brasil, não dá conta de fazer a segurança do seu presidente? Que segurança que esse país passa? Então poderia ser qualquer um que estivesse lá. Ele teria a melhor segurança do mundo. Ele teria as melhores tecnologias de ponta para fazer a sua segurança. E não é por causa de Lula, não é por causa de Bolsonaro, não. É por causa do presidente da República. É por causa daquele cargo. E aqui, nós devemos amar, nós devemos respeitar, não é pelas pessoas, é pelo trabalho que elas exercem. E às vezes falta o amor, falta o respeito. E quando isso falta, o que começa? Começa a desarmonia, começa as murmurações, as contendas, as dificuldades, as pedradas, o disse-me-disse. E aí vem Paulo e escreve, mais uma vez finalizando, o versículo 13. Tende paz entre vós. Aqui ele está falando o seguinte, olha, tenha paz no relacionamento entre crentes e a liderança da sua igreja. Irmãos de Tessalônica, tenha paz com os seus líderes, é o que ele estava escrevendo. Tenha ordem. Nós, às vezes, poderíamos parafrasear esses dois versículos da seguinte forma, Paulo dizendo, olha, fique em paz com todos, honre, respeite, ame a liderança da sua igreja, reconhecendo e acatando, não pela pessoa, mas pelo trabalho, pela obra que o líder faz, pois ele trabalha e admoesta, e essa liderança foi dada por Deus. Essa seria a melhor forma de parafrasear, às vezes, esses dois versículos. Queridos, quando o líder, eu falo isso com experiência própria dentro de casa. Vou utilizar o exemplo que eu tive de meu pai e meu pastor. Quantas às vezes foi honrado ao extremo. Já sentou-se com governadores, já sentou-se com senadores, prefeitos, já sentou-se, às vezes, com grandes homens, lideranças do nosso país. E quantas vezes não foi honrado, às vezes pelo cristão mais simples, pelo menos mais simples da igreja, honrado de forma, às vezes, até muito maior do que, às vezes, essa pessoa teria condição. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca levou isso para si. Nunca levou para si. Quando ele era honrado, eu tenho certeza que o que ele tinha é que aquilo era para glorificar a Deus. Então o líder, de certa forma, de toda forma, ele precisa entender que ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado, mas isso deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Porque se não for, aí o ego começa
a crescer, a inchar, e começa a tirar o lugar de Deus, e começa a aparecer o lugar do eu no lugar de Deus. Versículos rapidamente, prometo terminar daqui uns 15 minutinhos. Os versículos 14 e 15, falando agora da relação dos crentes entre si. Depois de Paulo escrever, depois de Paulo falar como que os crentes devem relacionar com os líderes, Paulo começa a escrever como que os crentes deveriam relacionar entre si, ou nós podemos entender dessa forma, Paulo escrevendo como que os crentes devem relacionar entre si. E isso, seja os crentes com problemas ou necessidades com problemas ou necessidades espirituais, isso deve ser corrigido. E Paulo começa de uma forma objetiva, de uma forma clara, simples, ele começa a escrever como que deve ser esse relacionamento. Primeira coisa que ele escreve: rogamo-vos também, irmãos, que, primeiro, admoestei os desordeiros. Segundo, consolai os de pouco ânimo. Terceiro, sustentei os fracos. Quarto, sejais pacientes para com todos. E quinto, não dê ninguém mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns com os outros, como para com todos. Essa é a forma que Paulo escreve, simples e objetiva, de como deve ser o relacionamento entre os crentes. Interessante a gente notar que a primeira coisa que nós temos que observar, que muitas dessas coisas aqui não é tarefa de exclusividade de liderança da igreja. Como se os irmãos às vezes vai ler aí, rogando-vos, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos. Mas aqui, às vezes, o que preocupa qualquer pastor de igreja é quando, às vezes, a gente vai ler com a igreja, vai ensinar, e os irmãos vão ler e vai entender isso aí. Admoestei os desordeiros. Isso para um pastor é difícil, às vezes, ler isso, porque falar para a igreja, entre os irmãos, se admoestar. E Paulo escreve que isso não é responsabilidade só da igreja, mas é responsabilidade, não só da liderança, mas é responsabilidade de uns com os outros. Mas nós não devemos fazer isso de qualquer forma, nós devemos fazer de uma forma mais coerente. E se a gente for para Romanos 15, 14, um dos irmãos pode fazer a leitura para nós? Romanos 15, 14. Quem encontrou pode ler. Pode ler. Quinze, 14? 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade e cheios de todo conhecimento. Então nós precisamos entender, quando a gente leu lá em Tessalonicenses, que uns têm que admoestar os outros, mas quem é
é quem está cheio de bondade, quem está cheio de conhecimento. Porque como que uma pessoa sem bondade, como que uma pessoa, às vezes da forma mais truculenta, da forma mais irresponsável, vai admoestar alguém? Se ela não tiver amor, se ela não tiver bondade para fazer aquilo, o que vai acontecer? Problema na certa. Aí vai vir os dois procurar o pastor da igreja. Ó, pastor, eu fui admoestar o irmão lá, mas o irmão não gostou não, o negócio que foi feio. Então, quando nós entendermos, quando a gente lê aqui que os irmãos admoesteis os desordeiros, entendam que, independente que seja para admoestação, seja para consolação, seja para sustento, seja para ser paciente, o crente deve, para ajudar um ao outro, ele tem que estar cheio de bondade e tem que estar cheio de conhecimento. Podemos ler também 2 Timóteo 4, 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Não é de qualquer jeito. Devemos procurar estarmos cheios de bondade, cheios do Espírito Santo, cheios de amor, para a gente ajudar. E isso é a base do relacionamento cristão entre os crentes. E com bondade e amor, os irmãos vão fazer o quê? Aí a gente começa a discorrer os pontos abaixo. O primeiro, admoestar os desordeiros. Irmãos, nós temos ordem em todos os lugares. Alguém que já entrou dentro de um fórum ou dentro de uma audiência, é uma extrema ordem. O juiz chega, todo mundo levanta. Enquanto o juiz não senta, ninguém senta. O juiz bateu, chamou atenção, é um silêncio total. E aqui fugindo até um pouco fora do contexto, mas a gente pode aplicar. Imagina-se como que a ordem dentro da igreja. Tem dia que a gente fica com vergonha. Como eu acredito também que tem dia que os irmãos ficam com vergonha de obreiro sentado aqui conversando e fazendo às vezes coisas que não tem nada a ver. Antes, a casa do Senhor é lugar de ordem. Aqui não é lugar de conversa, aqui não é lugar de negócio, aqui não é lugar de encontro social. Aqui é a casa do Senhor e nós viemos aqui para adorá-lo, entregar nossa adoração e reverenciar a Ele. E como que a gente reverencia sem ordem? Não existe reverência sem ordem. É impossível. E outra coisa, voltando aqui ao texto, geralmente o desordeiro ou aquele que é insubmisso, em relação à palavra de Deus e à liderança, ele se torna um problema. Esse problema é para todos. É problema para a igreja, é problema para a liderança. Vou citar um exemplo de um pastor que, se não me engano, ele deu esse testemunho aqui alguns dias atrás. O pastor nosso aqui de Patrocínio. Ele citou que certa vez o meu pai, o pastor Osmar, falou assim: olha, eu não quero saber de você ficar andando com aquele grupo lá não. Você afasta daquele povo, afasta daqueles meninos lá, que lá não tem futuro. E eram os amigos mais próximos. E ele citou que ouviu a palavra de aconselhamento, larga aquele desordeiro lá, os desordeiros, não tem futuro, afasta, e hoje é um pastor da nossa igreja. Se não me engano, ele contou isso recente aqui.
Se a gente anda com os desordeiros, nós vamos ser chamados a atenção, a gente vai estar como desordeiro. E é o exemplo do pastor. Ele estava andando, foi chamado a atenção, largou e deu certo. Que quando Paulo escreve, falando aqui sobre os desordeiros, admoesteis os desordeiros, ele estava falando em relação aos desocupados e preguiçosos que estava tendo no tempo quando ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 11 ao 12, a gente tem aí uma prévia, uma mostra. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com o que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. A gente ainda pode ir para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12 também. A gente vai ver ele falando sobre aí os preguiçosos e os desocupados que estavam no meio da igreja. Segundo, consolei os de pouco ânimo. Querido, tem gente que às vezes a gente olha para a cara da pessoa, a gente já desanima junto. É verdade, não é? Não é, pastor Zezé? Tem hora que a gente olha para a cara do sujeito, a gente desanima junto. Parece que é o desânimo em pessoa. E às vezes a gente até tem razão, porque às vezes a vida está muito sofrida, está com muita luta, muita provação. E quando a gente está sofrendo, a gente desanima. É normal. Às vezes a gente dá aquela diminuída. Mas às vezes a gente olha para a cara de algumas pessoas, a gente já vê o desânimo nela. Isso seja por causa de provas, de dificuldades, ou seja por causa de outras pessoas. Sempre vai existir gente triste, desanimado, e gente que não tem entusiasmo. Sempre vai existir aquelas pessoas que jogam tudo para o alto. Parece que as coisas vai tudo bem, mas aí acontece uma coisinha, eu não vou na igreja mais não. Hoje o microfone caiu. Hoje foi ligar o som, deu um estralo. Existe. Por minúsculas coisas, pequenas coisas. Quando Paulo escreve para consolar os de pouco ânimo, ele estava falando com os irmãos que estavam preocupados com os que já tinham morrido. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo escreve aqui, um dos motivos dele escrever a carta aos Tessalonicenses, foi porque os irmãos estavam em dúvida quanto o dia do Senhor, quanto os que já tinham morrido, porque alguns estavam pensando, morreu, Jesus não veio, não adiantou nada. E essas pessoas estavam desanimando. E com essas pessoas, com as pessoas que nós devemos consolar, as pessoas de pouco ânimo, nós temos que fazer o necessário para aproximar, falar para ele não desistir, estar junto, consolar com ternura, apoiar, uma palavra de ânimo. Por que às vezes na igreja os irmãos vai sempre notar, as palavras são diversificadas. Às vezes a gente vem na igreja um mês, parece que aquela palavra não foi com a gente. Eu fui um mês na igreja, parece que não adiantou. Mas eu te falo, um mês que foi pregada a palavra, Deus resolveu a situação de muitos crentes. Às vezes o hora não chegou, mas está resolvendo de outros. Por isso que às vezes tem algumas palavras que são mais firmes, outras que são mais de ânimos, outras que são para mostrar para os irmãos ficar firmes na fé, perseverar. Sempre existe, sempre é mesclando. Às vezes pode ser que vai ser um ano só falando de uma palavra dura, mas está resolvendo a vida de alguém. E depois pode ser que vai ser um ano falando só de bênçãos.
e vai ser para resolver a vida de alguém. Então nós temos que procurar consolar esses irmãos, consolar essas pessoas, estar junto. Terceiro, sustentei os fracos. Relacionado a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8. Os problemas sexuais de forma errada, a indecência sexual, prostituição. Alguns estavam enveredando por esse lado. E nos dias de hoje não tem essas pessoas fracas? Tem pessoas fracas no sentido, às vezes, em relação à sexualidade, tem pessoas fracas em relação a relacionamentos, tem pessoas fracas em relação à liderança, existem pessoas fracas para tudo. Que qualquer coisinha, qualquer minúscula coisa, é motivo dela ficar fraca e desanimar e por aí vai. Mas nós temos que sustentar os fracos. Romanos 14, 1. Alguém pode fazer a leitura para nós? Romanos 14, 1. Ora, repete de novo, lê para nós, a sua versão ficou melhor. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Aceitai o que é fraco na fé. Não é porque às vezes alguém que é fraco, a gente vai menosprezar e vai deixar para lá, não. Nós temos que sustentar. Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. 14:1 fala para a gente tolerar, para a gente receber, para a gente suportar. E o 15:1 fala para a gente que é forte, suportar os fracos com as suas fraquezas, para não agradar a nós mesmos. O quarto ponto aí do versículo 14. Sejais pacientes com todos. Queridos, imagina se todo mundo aqui fosse sem paciência. Imagina. Eu já tinha ido embora, o pastor Antônio tinha ido, todo mundo tinha ido embora. Primeiro que eu já estou 9h10. Já passou um pouquinho do horário. Mas se todo mundo tivesse paciência aqui, não tivesse, às vezes, para suportar mais 5 minutos. Todo mundo tinha estressado e ido embora. Imagina se você não tivesse tido paciência mais um pouquinho na sua casa. Imagina se você não tivesse tido paciência mais um pouco no seu serviço. Imagina se você não tolerasse um pouquinho mais o seu filho. Imagina se a gente não nos tolerássemos aqui na igreja mais um pouquinho. Parece que tem dia que a gente quer ver qualquer pessoa, mas não quer ver os crentes. Eu não quero ver aquele irmão da igreja. Isso a gente escuta e dói. Dói você ouvir um crente falar isso de outro crente. Dói. Machuca. Queridos, nós precisamos ser pacientes com todos. Pastor, está difícil? Aguenta mais um pouco. Mais um pouquinho de paciência. Paciência ou longanimidade é fruto do Espírito. Nós devemos ter. Já encerro aqui o 2.4 aqui, a gente ser paciente com todos. Tem um irmão, uma certa pessoa, crente, que ele estava com uma tristeza, coisa não tão simples, mas resolvível, coisa fácil de resolver. Essa pessoa, ela estava triste, mas ela nunca deixou de ter paciência com a pessoa que
no caso, estaria ali com a desavença, com a tristeza. Andavam juntos, trabalhavam juntos, e essa pessoa sempre falava: pastor, ajuda em oração, preciso resolver aquilo. Queridos, foi mais de 8 meses de oração. Às vezes os irmãos vão vendo, ninguém às vezes nem vai imaginar. Estão na igreja juntos, andam juntos, comem juntos, riem juntos. Mas uma hora eles tiveram que sentar e conversar. E demorou. Demorou aí 8 meses, 1 ano, sei lá. Mas resolveu a situação. Imagina se esse irmão não tivesse tido paciência. Ele não tinha trabalhado junto, ele não tinha comido junto, ele não tinha rido junto. Ele tinha estressado, tinha jogado tudo para o ar, e às vezes teria perdido bênçãos. E ele foi abençoado por ter paciência. Nós precisamos ter paciência com todos. A gente vai ter no nosso meio os ríspidos, aqueles que são agitados, a gente tem aqueles que são calmos demais, mas a gente tem que ter paciência. Por último, não dê a ninguém o mal por mal, mas segui sempre o bem uns com os outros e com todos. Se a gente analisar na Bíblia, Levíticos antes, era olho por olho e dente por dente. Era, tomou, levou. Era desse jeito. Mas aí vem Jesus, eu queria que nós fizéssemos a leitura, eu vou fazer a leitura com os irmãos, de um texto, que está lá em Mateus 5, 38 ao 48. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nesses versículos. Mateus 5, 38 ao 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daqueles que lhe quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Andar com quem anda com a gente é fácil. Todo mundo faz. É duro é fazer o contrário. Quem não gosta da gente, quem está falando mal. Isso é duro. Mas é o que Jesus diz aqui, a partir do capítulo 5 de Mateus, quando começa o Sermão da Montanha. Se antes era olho por olho, dente por dente, agora ninguém deu mal por mal. Queridos, recebeu mal? Ore, pague com o bem. Isso é uma forma para os nossos relacionamentos dentro da igreja ir bem. Se for mal por mal, não sobra ninguém. Se ninguém tiver paciência, não sobra ninguém.
E nós devemos cada dia mais ir tolerando uns aos outros. Seguir o bem, a gente vai entender aí que não é só com os da igreja, é com todos, é com os de fora, é com quem não é da igreja. Resumindo isso, o crente deve ser um benfeitor. O crente deve ser uma pessoa que produz boas obras. Hoje nós aprendemos que nós devemos ter bom relacionamento com os nossos líderes, honrando, respeitando, amando, tendo máxima consideração. Nós também aprendemos que nós devemos nos relacionar sempre pensando no próximo, seja da igreja ou seja com os de fora. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Desculpe passar do horário. Obrigado pela paciência comigo. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Continue orando a nosso favor. Vamos continuar orando uns pelos outros.